Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E por muito tempo eu negligenciei essa verdade na minha vida. E se eu tô aqui nesse vídeo hoje, com você junto comigo, é porque de alguma forma você precisa escutar tudo aquilo que eu tenho a te dizer, tudo aquilo que eu tenho a passar de informação nesse vídeo hoje. Por muito tempo eu deixei de fazer os meus projetos por medo do julgamento de outras pessoas e principalmente por ter uma procrastinação de preguiça que me levava a não se movimentar. Hoje eu estava ali sentada no sofá e por eu estar de férias do meu trabalho, que atualmente é aqui em Portugal e não no Brasil, estava ali sentada pensando na minha vida, porque eu penso muito, né? Esse é um dos meus problemas de pensar muito e agir pouco. E eu estava assim pensando, cara, aonde eu quero estar? Tipo, eu sei onde eu já cheguei, eu sei o que eu passei para poder estar aqui. E a Carol de 16, 17 anos tinha tanta vontade de coisas que hoje em dia eu fico, por que que eu não tive? Por que que eu deixei de fazer? E por que que eu não tive uma ação de fazer todas aquelas coisas que eu sabia que eu tinha que fazer para poder chegar nos meus sonhos da Carol de 16 anos, de 17 anos? Eu acredito sim que muitas das coisas que eu já fiz no passado e que eu faço hoje, elas me levaram a ser quem eu sou, de ter a cabeça, o conhecimento que eu tenho hoje. Mas que sempre fica aquele questionamento de poxa, você podia ter tido mais, você podia ter feito coisas diferentes, você poderia estar em outro lugar melhor, você poderia estar muito mais avançada em relação à internet, você poderia estar muito mais avançada em relação a conteúdos, em relação a estar mudando a vida de outras pessoas. E não, não, você está sentada, pensando sozinha em coisas que talvez não saia nem dos seus pensamentos, que não vai mudar a vida de ninguém, que vai mudar apenas a sua, talvez, em algum momento, em alguma realidade, e talvez nem seja essa. E aí foi na hora que eu entrei no YouTube. Logo apareceu pra mim um vídeo sobre YouTube, né? Sobre fazer vídeos pro YouTube, de uma pessoa que já acompanho há alguns anos. E eu fiquei ainda mais entusiasmada e comecei a ver um vídeo, ver outro. E eu falei, cara, preciso mudar minha realidade. Eu preciso tomar alguma atitude. Porque continuar onde eu tô não é o que eu quero hoje. Não é o que eu devo fazer hoje. E juntamente com isso, eu fui eu fui olhar ali um macaquinho que tava no meu sofá também. E ele sempre fica em posições aleatórias, porque a gente pega, brinca com ele e joga ele ali. E ele tá de pernas viradas pra cima, né? E eu pensei, eu olhei assim pra ele e falei, cara, eu não quero. Eu não quero mais passar mais um dia de pernas pro ar, sem fazer nada durante as minhas férias, mesmo que eu esteja fazendo coisas que vão agregar na minha vida, mas o que o principal eu não estou fazendo. Que o principal eu não estou tendo a ação de fazer, que é justamente isso aqui que eu estou fazendo agora. Então, se você está me assistindo agora nesse vídeo, saiba que eu tive que passar anos para poder fazer esse vídeo aqui, para que talvez mude a sua realidade também. Pode até ser que em algum momento desse vídeo você se conecte ainda mais comigo do que o início dele, né? E eu quero que você, de todo o coração, possa imergir comigo aqui e se conectar comigo para que você também tome as atitudes que são necessárias para você mudar a sua realidade hoje. Eu sempre achei incrível pessoas que têm a influência, que têm a capacidade de influenciar outras pessoas. E eu quero ser uma dessas. Eu quero ser essa pessoa que em algum momento mudou a realidade de outra. E esse sempre foi o meu maior objetivo. E eu já faço isso hoje em dia no offline, mas eu quero fazer online. Eu quero que as pessoas me vejam e pensem assim, poxa, por conta da Carol, eu parei de fazer estoque de shampoo por conta que a Carol não faz isso. E eu talvez eu explique isso mais pra frente, o porquê, né, do estoque de shampoo. Mas eu quero ser essa influência. Eu quero que nos detalhes do dia a dia eu possa estar na mente de alguém e mudando a perspectiva dela sobre algo. E sim, eu gravei alguns vídeos anteriores e eu não estava conseguindo me desenvolver, eu não estava conseguindo soltar o que eu tenho para falar. E aí eu parei e pensei, Deus,
Coloque na minha boca palavras que vai agregar na vida de outra pessoa. E não somente aquilo que eu quero falar. Porque se eu tiver que falar tudo que eu tenho pra falar, esse vídeo aqui vai dar horas. E eu não quero que você passe horas aqui. Eu quero que você passe tempo suficiente para que você capte alguma informação e mude a sua realidade hoje. Esse vídeo é muito mais para demonstrar uma ação do que necessariamente para passar uma informação. Não estou aqui para te informar de nada. Eu estou aqui para poder me autodesenvolver, para poder eu ter essas atitudes mais vezes e trazer sobre a minha realidade para que eu possa mudar a sua. Eu sempre me vi uma pessoa que não se encaixa perfeitamente nos ciclos de amizades. Eu tenho aqueles meus amigos que hoje em dia são únicos e poucos e que hoje em dia não estão aqui perto de mim, né, fisicamente, mas que estão sim espiritualmente, que eu sei que eles existem, que a gente conversa online. Só que hoje em dia eles não estão aqui muito por conta de eu estar morando em Portugal. E por eu estar aqui em Portugal, eu tive que fazer amizades do zero. Eu vi sem conhecer ninguém. E mesmo hoje em dia, conhecendo essas pessoas que eu conheço hoje, eu não me sinto encaixada. Elas são pessoas boas, são pessoas que ajudam, só que não são pessoas que necessariamente eu sinto que eu posso ser eu mesma. Que eu sinto que eu posso conversar sobre tudo. Quando eu estava no Brasil, eu tinha empreendimentos online e tinha um empreendimento também do meu ex, que a gente trabalhava junto. E então muita coisa mudou desde lá. Porque eu tinha assim vontade de ter imóveis em outros países, mas eu nunca tive vontade de mudar do Brasil. E quando ele veio com toda essa conversa de que vamos para Portugal, porque lá é bom, porque lá é melhor, porque eu tenho amigos lá, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai crescer, depois a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Ele teve que falar isso para mim umas 10 vezes. Porque não encaixava na minha mente colocar isso como objetivo na minha vida. E todo aquele momento que ele falava aquilo, vinha na minha cabeça assim: não, você tá bem aqui no Brasil, você tá bem aqui na sua cidade, você não precisa ir pra lá. Pra que fazer isso? Pra que mudar sua vida tão radicalmente? E eu não queria, sabe? Chegou um dia que ele falou de novo. E por ele falar de novo, talvez veio uma coisa assim, um toque na minha mente que falou: tá, então vai. E eu vim. A gente começou a combinar tudo, a gente começou a organizar e a gente veio pra Portugal. Chegando aqui, aconteceu outras coisas, um detalhe muito específico, a gente já saiu do Brasil separados, só que a gente, como estava organizando tudo juntos, a gente resolveu vir na mesma, e quando chegasse aqui, a gente ia dividir um lugar até alguns meses, né, uns 3, 4, 5 meses, depois cada um ia pro seu lado, e ok. Só que quando chegou aqui, tudo foi diferente. E eu falo que eu quero trazer as minhas experiências, porque eu acredito que possa acontecer com você, ou que já tenha acontecido com você, ou que você se previna de talvez acontecer com você. E quando eu cheguei aqui, antes de tudo isso, eu já tinha uma espiritualidade muito próxima de Deus. E quando eu falo Deus, na minha mente sempre era muito voltado na espiritualidade do universo, sabe? Da lei da atração, de atrair aquilo que eu todos os dias vibrava. E antes de sair do Brasil, eu ficava falando comigo e falava com Deus: Deus, quando chegar em Portugal, por favor, que eu consiga um emprego na minha área de atuação. Mas a maioria das pessoas que vêm para Portugal, elas geralmente caem logo numa fábrica, vão trabalhar no processo de produção. São trabalhos mais, vamos colocar assim, pesado fisicamente. E eu sempre fui, né, no Brasil, muito da área de vendas, na área administrativa e gestão de empresas. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria uma área que fosse administrativa, que fosse na parte de gestão de empresas. E a minha ligação com a espiritualidade fez com que quando eu chegasse aqui tudo mudasse, mas que tudo fosse encaixado perfeitamente. Foi um momento da minha vida que estava tudo muito ruim, ao mesmo tempo estava tudo muito bom. Então eu não sei explicar se eu estava triste ou se eu estava feliz, porque estava tudo acontecendo no mesmo momento, sabe? A tristeza, mais a felicidade, a empolgação, mais o medo, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu tô contando isso por quê, né? Por que que eu tô começando disso? Talvez porque Deus pediu pra eu começar disso. Eu não tenho um roteiro onde eu fiz, sabe? Eu não tenho roteiro. Eu tenho aqui um caderno que eu estive escrevendo coisas que eu queria pro meu desenvolvimento pessoal. E eu estou contando isso porque eu quero que você saiba que hoje eu estou em Portugal, não estou mais no Brasil. Eu quero que você conheça um pouco
quem é a Carol e qual é o meu objetivo aqui. Eu não sei em qual momento desse vídeo vai dar um start em você e você também ter uma ação e mudar. Eu não sei em que momento vai acontecer isso. Mas eu quero que você me conte nos comentários. Fala pra mim, qual foi o ponto que fez você pensar em agir? E o melhor, eu não quero que você só pense, eu quero que você haja junto comigo. Se você tem que levantar, ir até o seu pai ou sua mãe pedir perdão sobre uma coisa que te remoe por dentro, levante e vai. Não deixa isso pra depois. Porque a gente tem a tendência de deixar tudo pra depois e o depois nunca vai chegar. Eu não sei, de verdade, qual é a mudança que eu tenho que fazer para poder mudar talvez a vida de outra pessoa, mas eu sei que eu posso trazer as minhas experiências para que você também consiga agir sobre tudo aquilo que te dá medo, sobre tudo aquilo que faz você bloquear e ficar no mesmo lugar. Eu sinto que eu tenho uma humanidade dentro de mim que olha para as pessoas de forma muito singela, de uma forma muito bonita. Eu olho para as pessoas sem querer julgar elas. E se eu percebo que eu estou julgando uma pessoa mentalmente, eu já começo a querer parar com isso, de onde tá vindo isso, já peço para Deus tirar isso da minha cabeça, de querer julgar a outra pessoa. Quando eu vejo uma forma de agir de uma pessoa que não é conveniente com aquilo que eu acho bonito, eu começo a reparar em mim. Eu falo, você tá fazendo isso? Você está sendo isso? Então, quando eu vejo um defeito no outro, eu tento olhar se eu tenho esse defeito em mim. Porque se eu estiver tendo esse defeito em mim, não é a outra pessoa que eu tenho que mudar, e sim eu mesma. Eu sempre tive muita mania de me importar demais com os outros e me importar menos comigo mesma. E isso acontece até hoje em dia, principalmente nos meus relacionamentos. Eu me importo demais em a pessoa estar bem, em a pessoa ter tudo aquilo que ela precisa ter, e eu vou lá e ajudo o máximo. Eu vou lá e faço o máximo. Mesmo que a pessoa não me peça, eu estou fazendo. E isso é uma coisa que eu tento constantemente mudar. Porque eu não quero ser a pessoa que toma a frente da vida de outra. Eu quero ser a pessoa que faz na minha própria vida e que essa pessoa veja que eu faço e que perceba que aquilo é bom e que faça na vida dela também. Eu não quero ser uma pessoa que invada o espaço. Eu quero ser uma pessoa que faça parte daquele espaço e não que invada. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu quero mudar em 2025 adiante, né? Porque, ok, já passaram 8 meses, mas ainda temos alguns meses até o final do ano e para começar um ano novo. E eu até pensei assim, tá, eu vou começar ali no começo de janeiro, onde tudo vai mudar, onde tudo vai se realizar, virada de ano. Só que, cara, por quantos anos eu fiz isso? Por quantos anos eu fiz isso? Todos os anos eu falei assim, não, eu vou mudar a partir do ano que vem. Chegou o ano que vem, Carol tá na onde? No mesmo lugar. Não no mesmo lugar de, tipo, porque eu conquistei muitas coisas até hoje. Só que não é o lugar onde eu, inconscientemente, sei que eu quero estar. Eu sempre tive muita vontade de ser youtuber. E todas as vezes que eu liguei essa câmera para poder gravar, gravava, mas não postava. Todas as vezes que eu fiz vídeos para poder postar como vídeos curtos nas redes sociais, eu não postei. Eu tinha um Instagram onde que era mais envolvido por parte de negócios, né? Então eu trabalhei muito com marketing digital. Eu falo que ainda trabalho, mas muito menos do que antes. Então eu sempre trabalhei muito em bastidores, mas eu tentava trazer esse meu bastidor pro online. Então eu era muito mais ativa no Instagram. E eu fiquei muito ativa no Instagram, só que eu sentia que não era no Instagram que eu queria estar. Porque a minha jornada começou aqui no YouTube. Eu comecei a conhecer tudo que eu conheço hoje aqui no YouTube. Eu sempre gostei de vídeos longos, onde a pessoa fala sobre si, onde a pessoa fala da sua vida, onde os conteúdos são extensos para realmente você aprender a fazer aquilo. Aqui no YouTube. Então eu ia pro Instagram, fazia as coisas no Instagram, mas eu sempre tava com aquela crença bem no inconsciente de não é aqui que eu tenho que estar. Eu estou fazendo isso, gosto de fazer isso, gosto de fazer os stories, gosto de fazer as publicações, gosto de criar conteúdo, mas não é aqui que eu quero estar. Então o que eu quero, né, nesse vídeo aqui? Eu quero mostrar pra você que eu tenho tanta coisa pra agregar
e que eu só tava agregando pra mim mesma, né? Uma personalidade minha fala assim, Carol, você não precisa postar, Carol. Carol, viva a sua vida, o que você vai ver, só os seus olhos vão ver, as outras pessoas não vão enxergar da mesma forma que você enxerga. Pra que postar onde você tá? Pra que postar um vídeo de uma cidade nova que você foi? De postar a sua vida em Portugal, de postar a sua vida, o seu processo. Isso não vai agregar. Então, uma personalidade minha fala isso. Só que a outra fala assim, Carol, tem alguém que vai mudar a vida por conta de você. Carol, você tá mostrando isso, mas talvez isso que você tá mostrando vai mudar a perspectiva da pessoa ver aquilo. E esse meu outro lado, assim, essa minha personalidade que eu tô falando agora, é a personalidade que eu mais gosto. Porque os influenciadores que eu sigo mudam a minha vida, mudam o meu cotidiano, mudam os meus hábitos. Se essas pessoas mudam quem eu sou, por que que eu não posso mudar, muitas vezes, quem você é também hoje em dia? Mas não mudar de forma, tipo, toma, muda. Não, de forma sutil, de forma leve, de forma gostosa, sabe? Uma coisa que funcionou pra mim pode funcionar pra você. E talvez essa coisa que funcionou pra mim, pra você, você passando pra outra pessoa, funciona pra outra pessoa. E essa outra pessoa, cara, olha o efeito dominó que isso pode fazer. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa é uma outra frase que eu vou sempre levar comigo. É até de um livro. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E é isso que eu quero. Se eu viver, se eu mostrar aquilo que eu estou tendo de experiência relacionado a esses assuntos, eu vou influenciar muito mais do que se eu não falasse, do que se eu deixasse só pra mim. Eu achava até um ponto que eu não influenciava offline. Só que pensando assim, cara, eu influencio. Esses tempos a minha amiga mandou uma mensagem, porque eu postei algum story, e ela mandou uma mensagem pra mim, tipo, que eu achei até, tipo, parecia bobagem, mas que, cara, me emocionou, sabe? Que ela falou que tava com saudade de mim, que tinha comprado uma pimenta, que é a Scorpion, e que aquela pimenta, toda vez que ela olha pra aquela pimenta, ela lembra de mim. E ela ter falado aquilo, eu fiquei, cara, só porque eu amava aquilo, eu utilizava aquilo, a minha amiga comprou pra ficar mais próxima de mim, com uma coisa tão singela, sabe? E isso foi importante pra mim, porque eu tô em Portugal e ela tá no Brasil, e também faz a gente sentir falta, mas também faz eu pensar desse lado, sabe? Dessa forma de, poxa, eu influenciei, né? Eu tive uma pessoa que validou aquilo que eu faço no dia a dia. E não só isso, como outras coisas também que ela sempre fala pra mim, Carol, hoje em dia minhas finanças são muito melhores por conta de você. Hoje em dia eu lavo a parede de casa por conta de você. Então, assim, coisas que eu faço no meu offline, muitas pessoas fazem e lembram de mim. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas lembrem de mim sobre coisas boas que elas fazem pra vida delas. E é muito importante quando acontece isso. É muito importante pra mim. É mais importante do que ter dinheiro. Um dos meus objetivos é criar o canal no YouTube para monetizá-lo, para poder eu sair do meu emprego atual, para poder ter uma vida mais confortável. É. Só que nada bate mais do que mudar a vida de alguém. Eu acho que até já tô falando muito, acho que Deus trouxe as palavras que eu deveria trazer hoje nesse vídeo e que eu quero, de alguma forma, agregar na vida de todas as pessoas que me assistem, de todas as pessoas que dedicaram o seu tempo para estar aqui, principalmente a sua que chegou até aqui, e mostrar que, pô, a gente tem que agir. A gente tem que ter uma ação, sabe? Levantar e fazer. Tem tantas coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas que eu sei que, calma, Carol, calma, calma, vai devagar, porque indo devagar você vai chegar longe. Não atropela. E, tipo, a vontade é de atropelar. Porque os primeiros vídeos que eu tava fazendo antes desses aqui oficialmente, cara, minha mente tava assim, ó, plá, 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 plá. Fala disso, fala daquilo, fala disso, lá, começa aqui, começa dali, começa, termina aqui, não. Cara, eu tive, calma, respirar e pedir pra Deus me orientar, porque senão eu ia enloucar. Eu já tava desistindo, eu já tava, não, chega, eu não vou falar, não quero falar mais, eu vou desligar a câmera, eu vou fazer minhas coisas de casa e acabou. Só que não, Deus falou, você vai fazer esse vídeo sim, porque você levantou pra fazer ele, você levantou pra poder falar com alguém.
Você não vai limpar a casa, você não vai lavar a louça que você tem que lavar, você não vai organizar o que você tem que organizar, você não vai fazer nada, você vai separar pra fazer esse vídeo. E cara, eu tô aqui. Eu quero postar esse vídeo, não sei qual que vai ser o resultado, se mudar apenas uma vida, já tá muito bom pra mim. Se tiver apenas uma visualização, tá ótimo pra mim. Se tiver uma pessoa comentando, vai estar ótimo pra mim. Porque o que importa é que eu mudei a vida de alguém. É bonito ter esses comentários, de ter os likes? Talvez seja, porque isso vai levar outras pessoas a dar mais credibilidade para entrar nesse vídeo. Só que meu maior foco aqui, minha maior missão, vai ser ajudar outras pessoas a passar por aquilo que eu já passei, ou que eu estou passando e que eu sei que é necessário para mudar a vida de alguém. Então é isso. Eu não tenho mais o que falar, a única coisa que eu tenho para te pedir é que, se fez sentido para você, comente aqui qual foi a parte que mais te tocou e que você possa se sentir, sabe, acolhido por mim e que a gente possa iniciar uma jornada de sucesso e que eu venha compartilhar muito mais experiências do que eu compartilhei nesse vídeo, porque literalmente não dá para falar tudo que eu tenho que falar em tão pouco tempo, tá bom? Um beijo e até a próxima.